Shalom, Lerrolan, eu sou o Pablo Felipe e você está no canal do Aleph Otávio, seja bem-vindo. Hoje nós vamos estudar o mandamento mais importante, conforme está lá em Deuteronômio, capítulo 6, versículos 4 e 5, ou Devarim, Perek, Vav, Deuteronômio, capítulo 6. Pois bem, o mandamento mais importante, conforme o Senhor Jesus nos ensina lá em Marcos, capítulo 12, quando foi questionado acerca dessa questão, é justamente o que está aqui descrito em Deuteronômio, capítulo 6, também conhecido por Shema Israel. Aqui o início dessa declaração de fé tão poderosa do monoteísmo, do judaísmo e do cristianismo, conhecido como também Shema Israel. Aqui, o versículo 4 e 5 traz parte, o início dessa declaração, e vamos nos deter nesses dois versículos. Pois bem, a declaração, então, é Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad, Ve'ahavta et Adonai Elohecha, Behol levaveha, uvehol nafsheha, uvehol meodeha. Pois bem, vamos traduzir, vamos conhecer melhor essas palavras. Então, nós temos aqui Shema Israel. Shema vem do verbo chamar, ok? Verbo chamar, que significa ouvir, atender, obedecer. Muito, muito importante na compreensão, na teologia, tanto da aliança do Antigo Testamento, quanto também no Novo Testamento. E aqui ele está na forma imperativa, ok? Nós temos aqui essa forma, é a forma imperativa. E o chamar, ele é um verbo que nós chamamos de irregular, porque ele termina com uma letra gutural. O Ain, aqui, essa consoante, está classificada como gutural, juntamente com outras, o que torna este verbo irregular. Mas a forma que nós temos aqui do imperativo é o Shema, ok? Então, está no calo, esse verbo, no imperativo, na segunda pessoa masculina singular. Então, é tu, você, Israel. Israel, aqui é o nome da nação escolhida pelo Senhor, dada por conta do patriarca Jacó, que teve seu nome mudado para Israel. Pois bem, Shema Israel, ouve, ó Israel. Então, nós temos aqui o Atiná, esse acento que marca a primeira parte deste versículo, e a continuidade, essa ordem, essa determinação de não apenas ouvir, mas de obedecer, porque o chamar, o ouvir no contexto bíblico, vai muito além do que simplesmente uma atividade física dos nossos sentidos. Significa atender, obedecer. Pois bem, é a declaração muito importante para judeus e cristãos, o monoteísmo declarado aqui, essa grande declaração do monoteísmo é Adonai Eloheinu. Então, nós temos aqui, você vai perceber o tetagrama, ok? O tetagrama eu pronuncio como Adonai, alguns como Yahvé, outros como o nome, o eterno, ok? Porque sabemos que o tetragrama, ele não possui uma pronúncia conhecida, ok? Esse é tema de um outro vídeo acerca do nome pessoal do Senhor, mas o tetragrama, ele é o nome pessoal do nosso Deus, revelado para Moisés, ok? Ele aparece cerca de 5.321 vezes no Tanar, ok? E é traduzido de várias formas. Na língua portuguesa, normalmente ele aparece como Senhor, em caixa alta, com todas as letras em caixa alta, ok? Pois bem, então nós temos aqui Adonai Eloheinu. Eloheinu é a palavra Elohim, que é extremamente importante, essa palavra Elohim, e tem o significado de Deus, mas não apenas isso. Pode, dependendo do contexto, e sabemos que precisamos muito atentar para o contexto, significar também simplesmente deuses, porque aqui nós temos um plural. Perceba que esse sufixo aqui é do plural, mas na maioria esmagadora das vezes está se referindo ao Deus único, ao Deus verdadeiro, o Deus
Israel, ok? Que também será tema de outro vídeo, esse nome tão importante, Elohim. Mas está dizendo aqui que Adonai Elohim é nosso. Adonai é o nosso Deus. Como que eu sei isso? Por conta desse sufixo. Eino, Eloheinu, Adonai, Eloheinu. Esse sufixo é da primeira pessoa comum plural, nós, nosso. Então, está sendo declarado que Adonai é o nosso Deus. E continua aqui novamente o tetragrama, certo? Errad. Adonai Eloheinu, Adonai Errad. Errad é o numeral 1. Daí que, normalmente, na nossa tradição aqui de traduções em português, se traduz como é o único Deus, ok? Mas, literalmente, nós temos aqui um. Então, não seria algo descabido traduzir dizendo Adonai, nosso Deus, é um Deus, ok? É um Senhor. Mas a tradução como único, essa ênfase, essa ordem, está de acordo também com o contexto, com a preocupação de Moisés, ao ensinar o povo, né, a trazer a Torá, que é a instrução ao povo, que havia saído da idolatria do Egito, e aqui em Devarim, ou seja, Deuteronômio, está havendo uma recapitulação dessa lei, dessa instrução, dessas ordens, ok? Pois bem, continuando, nós temos aqui o versículo 5, Ve'ahavta et Adonai Eloheha. Muito bem. Então, a primeira parte aqui temos o Atiná, dividindo aqui a primeira parte. Então, o que nós temos aqui? Nós temos um verbo, ahav. Ahav significa amar, gostar, mas principalmente amar, ok? E nós temos aqui o vav, aqui algo muito importante agora no contexto gramatical e sintático, ok? Esse vav, ele está ligando o verbo ahav, tá? Ou ahav, aqui no caso esse verbo, à oração anterior. E a oração anterior, por sua vez, começa com shema. Aquele verbo, nós vimos, está no imperativo. Nós aprendemos, por exemplo, com a gramática do Peixe Kelly, que eu utilizo, uma das que eu utilizo, que há uma ligação entre verbos através do vav, esse vav conjuntivo. Então, isso é muito importante, porque, veja bem, nós temos aqui o verbo ahav, certo? E ele está no kal, está no perfeito, na segunda pessoa masculina singular. Veja bem, amar aqui, o verbo ahav, não está no imperativo. Então, literalmente, não está e amarás. Ele está no perfeito, ou completo, ou catalo, dependendo aí o termo que você utiliza, dependendo da gramática que você utiliza, mas a ideia é de uma ação completa, uma ação acabada. Então, de forma isolada, seria você amou, ou tu amaste, ok? Tu amastes. O que não se coaduna de forma alguma com o contexto. O que acontece é que a gramática do hebraico clássico, o hebraico bíblico, lhe permite essa conjunção vav, determinar que aquele primeiro verbo, chamar, que é o imperativo, realize uma regência sobre os demais verbos da oração, transformando estes na mesma classe. Aqui nós temos então que raptar tem a forma do perfeito, porém o significado do imperativo, porque ele está intimamente ligado por conta deste vav, ok, ao verbo anterior, que é o shema. Então, raptar, ou seja, e amarás, e você amará, ok? Et, aqui é a partícula, é o sinal do objeto direto, ok? Então, esse objeto direto, ok? Aqui tivemos um pequeno erro aqui, saiu direito, né? Mas é o sinal do objeto direto, ou seja, o sinal que vai determinar sobre quem ou sobre o que recai a ação do verbo. Então, o verbo amar recai sobre o tetragrama, sobre Adonai, e mais uma vez nós temos o que aqui? Eloheha. Então, aqui nós temos novamente Elohim, porém, agora muda o sufixo. Nós vimos lá no versículo anterior, olha, veja bem, olha aqui, Eloheinu, nosso Deus, esse é o sufixo. Porém, agora nós temos aqui no versículo seguinte, o teu Deus, que é o erra, ok? Sufixo
da segunda pessoa masculina singular. Lembrando que Elohim, ele aparece em menos ocasiões do que o tetragrama. Ele aparece por cerca de 2.250 vezes no Tanar, ok? Pois bem, continuando então, a sequência aqui. Então diz o versículo 5. Ve'ahavta et Adonai Elohecha, ok, Elohecha, behol levaveha, uvehol nafshaha, uvehol meudeha. Pois bem, então diz aqui, vamos entender essa construção, essa sequência, muito importante. Nós temos aqui então, behol levaveha, be, aqui, certo? É a preposição que significa no, em, pode funcionar como advérbio. Então aqui B seria em, no, com, colo, significa todo, tudo, completude. E você vai perceber nas três próximas construções aí, essa mesma sequência. Berrol levavaha, uverrol nafshaha, uverrol meuderra. Então, berrol, em tudo, contudo, completamente, também seria interessante, dependendo do contexto. E aqui nós temos levav, essa palavrinha aqui que significa coração. Coração, que tem duas formas de aparecer no texto hebraico. Pode aparecer simplesmente como lev, certo? Só apenas o lamed aqui e o vav, lev, mas aparece muito também como levav. E o coração, ele aparece aqui, tanto pode ser de forma física, mas aparece aqui como a sede da mente, da atenção, da disposição, ok? Essa ideia de servir, de ouvir o Adonai, o nosso Deus, com toda a nossa disposição, com todo o nosso coração. A construção seguinte, então, segue a mesma lógica. Nós temos aqui que é o Vav, ligando. Aqui o Vav não está com Shevá, que é a forma mais comum, está com Shurek. Por quê? Porque ele antecede uma labial, que é o B, o Bet. Ou seja, uma consoante que é pronunciada com os lábios, Bet, Ba, Bebi, Bobu. Então, nós temos aqui o Verrol, e com todo, Nafshah. O que nós temos aqui? Nós temos a palavra Nefesh. E Nefesh, por sua vez, traz uma certa dificuldade de tradução, dependendo muito, muito, muito do contexto. Perceba que, novamente, nós temos aqui, eu nem destaquei, o mesmo sufixo, que é da segunda pessoa, né? O teu coração, a tua alma. É sobre isso que estávamos falando, Nefesh. O que significa Nefesh? Essa palavra, ela tem um campo semântico muito grande, desde algo mais físico, como uma garganta, um pescoço, respiração, até porque essa palavra vem de nafash, que significa respirar, tomar fôlego. Ok, mas também vem com a ideia de desejo, de apetite. E também, uma terceira situação, traz a personalidade, a pessoa, um homem, um indivíduo, uma alma. Aqui é muito importante, atenção, lembrando que a ideia de alma, certo? Está no Tanar, a ideia de alma do autor bíblico não se confunde com a ideia de alma do pensamento ocidental, pensamento grego, ok? Então, nós temos o pensamento semítico, trazendo ali naquele contexto o ser humano como uma inteireza, ele tem uma integridade. Nefesh seria, por exemplo, a parte interna, mas não há uma divisão, ok? No contexto grego, por sua vez, há essa divisão muito clara entre o que é alma espiritual e o que é físico, ok? Sendo a alma ou espiritual algo bom, o físico algo mal. Isso não tem a ver com o que está sendo escrito aqui, ok? Muito embora a ideia de alma, de mente, no grego a palavra psique, certo? E a Septuaginta, que é a tradução do hebraico do texto do Tanar para o grego, traz justamente psique, e inclusive lá em Marcos, capítulo 12, a palavra é psique, mas, volto a dizer,
Alma não se confunde com a ideia ocidental grega de alma. Mas aqui, com toda a sua alma. Praticamente todas as traduções em português traz a ideia de alma. Mas seria interessante, por exemplo, com toda a sua personalidade, com toda a sua individualidade, ou seja, com tudo que você é, com todo o teu coração e com tudo que você é. Interessante, né? Pois bem, já partindo para o encerramento, o que nós temos aqui ainda? Mesma construção, veja a mesma sequência, um Vav, aqui um Shurek, porque está antecedendo um labial, que é o Bet, o Verrolo, né? Então, com todo ou em todo, o Verrolo, Meoderra, Meod, e novamente nós temos aqui o sufixo Ra, né? Tua, o teu, Meod. Meod significa poder, força, muito, algo mais elevado, como advérbio pode ser utilizado também, enfim, é uma palavra que traz uma ampla gama também de possibilidades de traduções, mas sempre com essa ideia de algo intenso, algo forte, algo poderoso. Então, com toda a tua força, é a tradução mais conhecida, mas podemos ampliar essa ideia com toda a sua potência, com tudo que você é e pode fazer. Então, ame Adonai Elohecha com todo o teu coração, com todo, ou seja, com todos os seus pensamentos, com toda a sua alma, ou seja, com toda a sua individualidade, com quem você é, e com toda a tua força, ou seja, com potência, com entusiasmo. Esta ideia trazida aqui nesta ordem não é à toa que Yeshua, Hamashia, lá no Evangelho, quando questionado qual é o maior mandamento, ele declarou Shema Israel, o mais importante, né? Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Ve'ahavta et Adonai Elohecha, Behol levavecha, uvehol nafshecha, uvehol meodecha. Ok? Espero que você tenha gostado. Te convido a curtir o canal. Fico na guarda dos teus comentários e te convido também a compartilhar o conhecimento. Você pode fazer isso nos ajudando a compartilhar o canal, ok? Então, até o nosso próximo estudo, continuando aí com o texto sagrado, ok? Até lá.